Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução da prova Unicentro 2020, questão de matemática, e ela diz o seguinte, 2020/1, tá? E ela diz o seguinte: enquanto a sequência crescente 2x, y, forma nesta ordem uma PA, uma progressão aritmética, a sequência 1 sobre 2, 1 sobre x, 1 sobre 8 mais y, e assim vai, forma nesta ordem uma progressão geométrica decrescente. Tá? A razão da progressão geométrica é... Ok, o que eu tenho que lembrar aqui? Se eu tenho uma PA, se eu tenho 3 termos consecutivos de uma PA, que nem eu tenho aqui, eu tenho a seguinte propriedade. O termo do meio é igual à média aritmética dos que estão em volta dele, o 2 e o y. Então, ele é a soma 2 mais y dividido pela quantidade. São 2, né? Então, dividido por 2, média aritmética. 2 mais y dividido por 2. Se eu passar o 2 multiplicando, terei que 2x é igual a 2 mais y. Isolando o y, por quê? Porque está mais fácil de isolar, fica mais bonitinho. Vai dar 2x menos 2. Guarda. Agora, eu tenho a PG. A PG tem uma propriedade análoga a essa da PA. Só que quando eu tenho 3 termos consecutivos de uma PG, o termo do meio é a média geométrica dos que estão em volta. Acaba que muita gente prefere decorar assim, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos termos que estão em volta. Mas, no fundo, é uma média geométrica, né? Se eu tirar a raiz dos dois lados aqui, vira a raiz quadrada do produto dos que estão em volta. Ou seja, seria a média geométrica dos termos que estão em volta. Então, o termo do meio ao quadrado é o produto dos termos que estão em volta do termo central. Ficou assim, né, gente? Desenvolvendo aqui e substituindo y por 2x menos 2, fica 1 ao quadrado dá 1, x ao quadrado fica x ao quadrado, 1 vezes 1 aqui dá 1, e aqui fica 2 vezes 8 mais y, só que y é 2x menos 2. Então, fica mais 2x menos 2. Continuando. 1. Vamos passar já multiplicando assim, ó, esse para cá e esse para cá. Vai ficar x ao quadrado igual. Aqui, ó, vai dar 8, vou colocar aqui 2 vezes 8 menos 2, 6, mais 2x. Aí eu pego esse 2, faço distributivo, fica x ao quadrado igual a 12 mais 4x. Aí fica x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Olha o que eu tenho aqui. Uma equação de segundo grau. Vamos resolvê-la? Tem que encontrar duas respostas, talvez iguais, talvez não sejam reais. Vamos ver o que a gente acha. Bhaskara, né? Método de Bhaskara, delta, é o b ao quadrado, b aqui é o menos 4. Sempre circule, tá? A equação final, aquela que você vai usar como parâmetro para Bhaskara, porque às vezes você pode, no olho, assim, ficar olhando para cima e para baixo, pescando os dados e colocando no Bhaskara, errar, olhar na pressa, nervosismo, olhar para essa linha sem querer. Então, sempre faço isso, é uma dica, tá? Circule, marque, nem eu fiz esse retângulo vermelho em volta, para ficar bem claro de onde eu estou tirando os parâmetros Azinho, Bzinho e Czinho, tá bom? B ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 12. Aí, menos 4 ao quadrado é 16, menos com menos dá mais, 48. 16 mais 48 dá 64. Então, daí eu tenho que a raiz de delta é 8, né? Raiz 64. Continuando. Então, x, ele é menos o b, ou seja, menos menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 8, sobre 2a, que é 2 vezes 1. Então, ele vai dar 4 mais ou menos 8, menos menos dá mais, né? Mais 4, mais ou menos 8, sobre 2. Então, as duas possíveis raízes são
4 menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4 sobre 2, que dá menos 2, ou 4 mais 8 sobre 2, que vai dar 12 sobre 2, 6. Agora, lembre-se que ele quer a razão da PG, né? Só que aí eu tenho que achar qual é o y correspondente de cada um. Para o x1 igual a menos 2, eu tenho que o y1, né, que é o y correspondente, é 2 vezes menos 2, que dá menos 6. Né? Dá menos 4 menos 2 dá menos 6. Vamos substituir aqui nessa PG e vamos ver se ela fica uma PG decrescente. Vamos lá. Primeiro termo, meio. O segundo é 1 sobre x. Quem que é x? Menos 2. Então, é 1 sobre menos 2, que vai dar menos meio. E agora é 1 sobre 8 mais y. Então, é 1 sobre 8 somado com menos 6, que dá meio. Ou seja, isso aqui é uma PG alternada. Ó. Meio, menos meio, meio, menos meio. Isso é uma PG alternante, ou PG alternada. A razão é negativa. Ó. Então, ela não é decrescente, ela é alternada. Ela fica positiva, negativa, negativa. Isso acontece quando a razão é negativa. Então, esse caso não convém. Por quê? Porque ele falou que a PG é decrescente. Combinado? Então, eu espero que seja o próximo. Vamos lá. x2 é 6. Então, y2 é 2 vezes 6 menos 2, que dá 12 menos 2, dá 10. Vamos substituir na PG? O primeiro termo é meio. O segundo termo é 1 sobre x, ou seja, 1 sobre 6. E o segundo é 1 sobre 8 mais y, ou seja, é 1 sobre 10, 8 mais 10, 18. Opa! Aqui eu tenho uma PG e você pode ver que de um para o outro, está multiplicando em cima por 1, continua 1, e embaixo por 3, tá vendo? Ó? 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Aqui, multiplicando por 1 no numerador, né? E observe que o denominador é sempre multiplicado por 3. Ou seja, a razão é de 1 sobre 3. Pode testar, ó. Meio vezes 1/3 dá 1. Ficou muito feio isso aqui, não dá para ler. Vocês entenderam a ideia, né? Um jeito prático de você olhar quando a razão é 1 sobre alguma coisa, né? Observe que basta observar que de um para o próximo sempre está multiplicando por 1/3. Se você não conseguisse enxergar claramente isso, podia pegar um termo e dividir pelo termo anterior. Tá? 1/6 dividido por 1/2, você vai fazer aí, vai dar 1/3, tá bom? É a razão. E aí sim, é uma PG decrescente, pode ver que 1/6 é menor que 1/2, 1/18 é menor que 1/6, ou seja, ela está com os valores cada vez menores à medida que você avança nos termos dessa PG. Combinado? Então, a razão dela é 1/3. Beleza? Deu a aprender bastante coisa, revisar um pouquinho aí de propriedade de PG e PA. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima resolução comentada.